Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Dá um minutinho aí para o pessoal entrar. Eu tenho, na verdade, uma coisa para conversar com vocês antes da gente entrar na aula. A aula da semana passada não estava previsto no calendário que era feriado, mas era feriado nacional, não tinha nem como a gente ter a aula. E agora a gente está na situação que a gente tem 3 aulas de conteúdo e 2 aulas só. A gente tem a aula de hoje e da semana que vem antes da prova. Aí eu quero ver com vocês o que vocês preferem. Se vocês preferem que eu tente dar o conteúdo dessas 3 aulas em 2 aulas, aí eu vou acabar dando menos da parte prática. Ou então a gente tentar encaixar um horário para uma aula extra. O que vocês preferem fazer? Vocês podem falar aí no chat o que a, maior, a maioria das pessoas. Assim, eu não sou muito fã da ideia de não dar o conteúdo todo que estava previsto. Então, se for para dar nas 2 aulas, eu tentaria dar o conteúdo nas 2 aulas e ficaria um pouquinho menos de prática. Eu acho que até agora a aula extra está ganhando. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um link para vocês. Vamos seguir na ideia da aula extra mesmo. Então, depois da aula eu vou mandar um link para vocês, para todo mundo marcar os horários que pode, e aí a gente dá essa aula extra no horário que mais pessoas puderem. Provavelmente a gente não vai conseguir um horário que todo mundo possa, mas a gente pega o horário que o número maior de pessoas possa. Tá? Com relação ao trabalho, eu estou um pouquinho atrasado de passar para vocês o trabalho do segundo bimestre. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma semana a mais de prazo, vocês vão poder entregar até a semana seguinte da semana da prova. Eu vou ver a data certinha ainda. Provavelmente eu não vou poder estender até o domingo seguinte, vai ser antes, mas em algum momento na semana seguinte da prova, a entrega, e eu vou deixar vocês fazerem esse segundo trabalho em duplas. Então, se vocês já quiserem vendo aí as duplas para fazer, podem ir conversando entre si. E esse fim de semana eu posto lá no Classroom, eu vou sentar para fazer e posto lá no Classroom os requisitos do trabalho para vocês fazerem. Não tem como eu reutilizar o do semestre passado, do ano passado, porque no ano passado o pessoal estava fazendo, inclusive o trabalho que eles fizeram ano passado era bem interessante, mas eles estavam fazendo estrutura de dados ao mesmo tempo e o currículo de vocês mudou, vocês vão ver estrutura de dados mais para frente. Então não dá para fazer o mesmo porque ele precisava de conteúdo não só de programação, mas estrutura de dados também. Eu acho que é isso. Deixa eu abrir aqui o slide da aula de hoje. Hoje a gente vai continuar com aquele conteúdo de padrões de projeto. Deixa eu inclusive dar uma olhada aqui se eu tenho material para passar para vocês. Eu estava na rua até agora mesmo, eu não mandei. Então, por algum motivo a plataforma está fora do ar. Peraí, só um instante, pessoal. Ver se eu descubro por que aqui. Ah, tá desligado. Aí fica fora do ar mesmo. Hum, Não teremos plataforma hoje. Tá com um problema. Eu até sei como resolver, mas eu não consigo resolver hoje. Então, não teremos hoje a plataforma. Renato, o professor. De qualquer forma, a gente não vai ter muita prática hoje porque a gente não tem acesso à plataforma. Talvez eu até consiga passar o conteúdo de 2 aulas hoje. Vamos ver. Vamos começar aqui o conteúdo da aula e aí a gente vai vendo que ritmo que vai ir. Deixa eu abrir aqui o slide. Pois é, não vai ter muito como fazer a parte prática hoje.
Eu até sei como arrumar, mas eu tenho que desligar o servidor e mexer uma configuração nele, não é uma coisa rapidinho de fazer. A gente pode fazer algumas coisas práticas com o Colab, mas esse conteúdo aqui, de qualquer forma, não tem muita prática. Eu levantei a mão, deve ter sido sem querer. Então, vamos começar aqui o conteúdo da aula. Esse conteúdo aqui que eu vou começar agora, que é o final daquela parte padrão de projeto, é praticamente todo teórico mesmo. Tem pouca coisa prática nele. Só um instante. Então, dando continuidade, a gente vai continuar vendo padrões de projeto. A gente vai ver mais alguns. A gente viu aula passada. A gente viu o padrão decorador. Quais foram os que a gente viu? O decorador, observador e acho que teve mais algum. E o iterador, acho que foi isso mesmo. Aula 15 é que a gente está vendo. Hoje a gente vai ver mais 3, se eu não me engano, e uma listinha de outros padrões que existe. O primeiro que a gente vai ver hoje vai ser o padrão de estratégia. Qual é a ideia do padrão de estratégia? O padrão de estratégia, ele é um padrão de design comportamental, ou seja, altera, é uma maneira de determinar o comportamento do código, e você pega uma parte do seu código e deixa ela intercambiável. Por exemplo, se você tiver uma tarefa de ordenação no seu código, você tem vários algoritmos, de ordenação que você pode usar. Então, essa parte da ordenação, você pode encapsular ela e escolher. Por exemplo, você tem ordenação, você pode fazer um bubble sort, um quick sort. E o padrão de estratégia, ele vai te trazer justamente uma estrutura padronizada para você fazer isso. Você tem algum aspecto do código da sua classe que pode ser feito de maneiras diferentes e você vai criar uma interface para deixar isso modular, você poder escolher qual deles que você vai usar. Então, o padrão de estratégia, ele permite que o algoritmo que você usa para uma tarefa dentro do seu código fique independente dos clientes que utilizam. Esses clientes você pode ser no sentido de outras partes do seu código, tá? É uma abstração de clientes, vamos assim dizer. Como eu falei, ele é útil quando você tem várias maneiras de realizar uma tarefa e você quer decidir ali durante a execução qual maneira que você vai usar para realizar aquela tarefa. E como que a gente faz isso na prática? A gente primeiro tem que definir quais são os componentes do padrão, tá? A gente tem as diferentes estratégias, que são as maneiras diferentes de realizar aquela tarefa, os algoritmos diferentes para. Desculpa, estou explicando errado. A estratégia é o padrão da interface, tá? Isso aqui é a abstração das estratégias. Ele aqui seria só. Essa estratégia aqui, na verdade, é só uma classe abstrata para definir essa interface das estratégias concretas. E as estratégias concretas, de fato, vão ser implementações dos diferentes algoritmos. Em geral, aqui na estratégia, você vai ter um método, você vai deixar ele em branco
na estratégia abstrata, mas ele vai definir a interface de como que você chama essas estratégias. Então, você vai definir esse método que cada estratégia completa vai implementar esse método. E a gente tem o contexto, que está já no lado de quem usa as estratégias, seria no cliente, vamos assim dizer, que ele é a referência a uma estratégia. Em geral, isso aqui é um atributo que guarda a estratégia que você está usando, tá? Esse contexto, em geral, é só um atributo ali que é onde você vai salvar. Essa daqui é a estratégia que eu estou usando aqui dentro desse meu objeto. Então, ele guarda uma estratégia completa e fica dentro da classe, eu só solto no código ali. Você não necessariamente precisa ser isso no contexto de uma classe. Mas, em geral, a gente faz isso no contexto de uma classe. A implementação geral disso, clássica, desse padrão de estratégia, é algo parecido com isso aqui. Então, isso aqui é a classe abstrata. Você tem um método abstrato aqui, ordenar, que não faz nada, mas ele define aqui a interface. Tá faltando tipagem aqui, tá? O certo aqui seria, principalmente nesse caso aqui, é importante a tipagem, porque você está definindo a interface. Então, aqui seria, vamos, por exemplo, uma coleção seria um list de N, e ele retornaria um list de N também, por exemplo. Só que aí ele definiu aqui a interface, e aí aqui a gente tem as estratégias concretas que implementariam diferentes algoritmos. Aqui nesse exemplo, os dois estão usando a função sorted do Python, só para simplificar o exemplo, mas você implementaria nesse primeiro aqui o algoritmo Bulbosort, no segundo o Quicksort, e aí você pode usar isso no seu código em lugares diferentes. Por exemplo, aqui, estou usando aqui nessa classe contexto, e você vê que aqui a minha classe abstrata era a estratégia ordenação. Quando eu vou criar o meu contexto, eu falo que o tipo que eu aceito aqui para estratégia é a classe abstrata de estratégia, tá? Por isso que eu tenho essa classe abstrata, justamente para eu definir que a minha interface aqui para a estratégia onde eu vou usar a estratégia é aquela classe abstrata, porque aí eu não preciso me preocupar qual das estratégias eu estou usando. Para o contexto aqui, para a classe que está usando essa estratégia, não importa. Se ela seguir a interface da classe abstrata, o contexto vai saber usar. Certo? Alguma dúvida até agora? Então, aqui dentro eu guardo essa estratégia, tá? Na inicialização eu posso já guardar aqui. Eu também criei nesse exemplo uma classe para um método para definir a estratégia, que eu posso trocar de estratégia com esse método. E quando eu chamo ordenar aqui no contexto, ele vai lá e chama o método ordenar, seja de qual for a estratégia que está salva ali dentro dele. Então, eu posso inicializar um contexto com Bulbosort, usar ele, trocar de estratégia e ele vai continuar funcionando. Certinho? Aí, beleza. Isso aqui é a implementação clássica desse padrão de estratégia. No Python, isso aqui até pode ser feito desse jeito. Esse exemplo aqui que eu dei está todo em Python, funciona bonitinho, mas em geral quando a gente vai fazer em Python, a gente quer aquele código que a gente chama de Pythônico. Pythônico é uma coisa muito difícil de definir, mas lembra lá do Zen do Python lá, acho que foi na primeira aula que eu passei para vocês. O
código tem que ser bonito. E isso aqui não é. Ele se repete. Tem muita coisa inútil aqui nesse exemplo. Em geral, quando a gente está fazendo em Python, a gente até é comum a gente usar uma coisa parecida com esse padrão de estratégia, mas em geral a gente não usa essa estrutura aqui específica, clássica do padrão de estratégia. Então, assim, isso não é necessariamente a maneira mais, eu nem diria melhor, eu coloquei melhor aqui nesse slide, mas nem diria melhor. Mas eu perguntaria se é a maneira mais bonita de implementar isso em Python. E não é, de fato não é. Em Python eu faria algo mais parecido com isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui, o que isso faz. No lugar de eu criar aquele monte de classe, para cada estratégia, eu posso usar simplesmente uma função. A não ser que a minha estratégia, os meus algoritmos sejam uma coisa muito mais complexa, fica muito mais bonito se eu fizer algo parecido com isso aqui. Implementar funções para cada estratégia. E aí, como vocês já devem ter percebido, o Python, ele meio que trata tudo como variável. Então, um objeto é uma variável, um número, uma string que você está guardando é uma variável, uma classe é uma variável. Então, o que você pode fazer é passar funções como parâmetros. E aí, o que eu faço aqui nesse caso é dentro do contexto, no lugar de aceitar um objeto, de uma classe, que é o que fez aqui, ó. Nesse exemplo aqui, o contexto ele está aceitando um objeto da classe estratégia ordenação. E aí eu instancio aqui um bubble sort, tá aqui, ó, esse parêntese aqui está dizendo que eu estou instanciando esse objeto, tá? Estou instanciando um objeto dessa classe e estou passando esse objeto como parâmetro aqui para o contexto. Da mesma forma, eu posso passar uma função. Uma função pode ser um parâmetro. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando essa função aqui como parâmetro no contexto. E aí, aqui na tipagem, eu uso esse indicativo aqui especial que tem lá no typing, que é o callable, que é alguma coisa que eu posso executar. Que eu posso pôr um parêntese depois dele aqui, ó, e executar como uma função. Pode ser uma função, pode ser um método, pode ser várias coisas. E o que a gente costuma fazer no Python é isso aqui. É fazer algo mais dessa cara aqui, que é definir os algoritmos em funções. Mas é lógico que se os seus algoritmos forem coisas mais complexas, você pode fazer eles como classe também. O padrão original estratégia é com classe. Só que, em geral, em Python, na maioria das situações, a gente acaba preferindo essa implementação mais simples do padrão de estratégia. E aí aqui funciona da mesma maneira. A única diferença é que eu não tenho parêntese aqui, porque eu não tenho a classe, eu não preciso instanciar o objeto. Eu passo direto o nome da função. Eu não posso, prestem atenção que eu não posso fechar. O que acontece se eu fechar esse parêntese aqui? Ele vai tentar, se eu pôr o parêntese aqui igual eu tinha feito quando eu tinha classe para instanciar o objeto. Ele vai tentar executar essa função e passar como parâmetro aqui para o contexto o resultado da função. No caso aqui, ele simplesmente ia quebrar, porque ele está esperando um parâmetro, e se eu só abrir e fechar o parêntese aqui, ele não vai ter esse parâmetro. Então, ele só vai dar um erro de que ele estava esperando um parâmetro aqui e ele não recebeu. Mas tomem cuidado que se você estiver usando essa estrutura aqui como função, você não pode chamar a função aqui na hora que você estiver passando ela para o contexto. Você tem que passar só a referência à função. Se você chamar a função, você está passando o resultado da função como parâmetro.
E no mais funciona da mesma maneira. Eu criei aqui o contexto com uma estratégia, usei daqui dentro do contexto, criei um outro contexto, tá? Criei um outro contexto? Não. Mudei a estratégia e continuo usando. Para o contexto não faz diferença. E só uma coisa, tá? Eu usei esse nome contexto aqui só porque isso é um exemplo, mas normalmente esse seu contexto ele seria alguma outra coisa dentro do seu código, certo? Alguma dúvida? Deu para entender bem esse padrão de estratégia? Então, vamos deixar confuso um pouco, então. Eu vou apresentar um outro padrão aqui e vai ser muito parecido. Mas assim, a gente formaliza como dois padrões diferentes porque eles são usados em situações bem diferentes. Mas a estrutura é muito parecida, tá? Que é o padrão de estado. O que é o padrão de estado? Eu tô com zoom. O padrão de estado também é um padrão comportamental, como eu falei, é muito parecido. Só que a descrição aqui é um pouquinho diferente. Ele permite o objeto alterar o comportamento quando o estado interno dele muda. Tá? Ele vai parecer que ele muda de classe. Ele vai se comportar de maneira diferente dependendo de como está o estado interno dele. O estado interno dele podem ser podem ser atributos, pode ser uma série de coisas. Então, você usa quando você precisa mudar dinamicamente o comportamento de um objeto, dependendo da situação que ele está durante a execução. Os componentes deles, a gente também tem aqui de maneira muito parecida, a gente cria classes para esses estados. Então, a gente tem a classe abstrata, que define a interface dos estados, e os estados concretos, e a gente tem o contexto também. O contexto é, vamos dizer assim, o que você vai usar, vai ser a sua interface. Ela armazena um estado e utiliza os comportamentos de cada estado. Então, o contexto é o que vai fazer, é o que o usuário do seu código, seja ele outro código, ou seja um usuário de fato, vai ter o contato. E essa parte aqui, uma das grandes diferenças do padrão de estado para o padrão de estratégia é que esses caras aqui, qual estado é o estado que está sendo utilizado atualmente, quem controla é o próprio contexto. É o contexto que escolhe qual estado ele vai usar agora. Ou o contexto ou os próprios estados. Na verdade, tem o exemplo que eu vou dar aqui agora. Os estados vão mudando um para o outro. É o estado que controla a mudança de um para o outro. Mas pode ser o contexto também. Mas o mais importante, na verdade, o que eu queria falar que é a diferença para o padrão de estratégia. No padrão de estratégia, quem está usando o contexto escolhe a estratégia. No padrão de estado, não. O padrão de estado, a decisão de qual é o estado atual é uma decisão interna desse código aqui. É interno ao contexto e aos estados. Você não escolhe fora. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos criar uma máquina de lavar. A máquina de lavar ela tem uma sequência de, 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 de etapas, de estados que ela vai fazer e ela vai se comportar de maneira diferente. Quando você tá lavando, o motor fica rodando ali, girando devagarzinho para um lado e para o outro. Quando você está centrifugando, o motor gira rápido. Quando você está lavando, você tem que pôr o sabão junto. Então, cada estado tem um comportamento diferente. E aí aqui é uma implementação. Então, a gente, no caso aqui, só implementou o lidar com a ação, que seria o que eu vou fazer nessa etapa, e um método aí de chamar o fim da lavagem.
E aí a gente implementou esses para vários estados aqui da máquina. A gente implementou para o estado aguardando, implementou para o estado lavando, para o estado enxaguando e para o estado centrifugando. E se vocês verem aqui, nesse exemplo aqui, quem muda, quem troca de estado são os próprios estados. Então aqui, quando eu estou no aguardando e eu faço a ação, ele vai fazer qualquer coisa aqui, que no caso ele só imprimiu na tela, e no final ele mudou o estado para lavando. Quando eu vim para lavando, ele fez alguma coisa, mudou para enxaguando. Eu vim para enxaguando, ele fez alguma coisa, mudou para centrifugando. Quando eu fui para centrifugando, ele fez alguma coisa e voltou para guardando. Então, nesse exemplo aqui, quem faz a transição entre os estados são os próprios estados. Mas poderia estar aqui no contexto também, que nesse caso o contexto é a máquina de lavar. Ele faz a decisão aqui no primeiro. Quando eu inicializo, ele sempre vai inicializar aguardando. E aí eu posso realizar a etapa. Eu posso realizar a etapa que vai lidar com a ação do estado atual. E eu posso estimar o fim. E aí, conforme eu vou usando a máquina, isso aqui, eu instanciei uma máquina de lavar. Vê que eu estou chamando o mesmo método aqui várias vezes. Para o usuário, é como se a máquina estivesse mudando de comportamento, mas na verdade isso está tudo escondido do usuário com os estados. Para o usuário, ele só mexe com a máquina de lavar, ele só lida com a máquina de lavar, ele nunca nem encosta no estado. Ele só chama. Qual que é a estimativa do fim? Quando eu começo aqui, a máquina está aguardando. Então, ela não está lavando nada. Então, ele diz aqui, a máquina não está em ciclo de lavagem. Quando eu realizo uma etapa, ele vai para lavando. E aí, se eu perguntar aqui, pedir estimar o fim, ele vai dar aqui, faltam 2 etapas para a lavagem encerrar. Aí eu realizo mais uma etapa, ele vai dizer que está lavando as roupas. Estimo o fim, ele diz que falta mais uma etapa. Eu realizo mais uma etapa, ele enxágua. E assim por diante, tá? Então, esse é a estrutura aí. É bem parecido porque a gente tem comportamentos que vêm de fora é, e, e são armazenados dentro do contexto, mas tem algumas diferenças chaves. A diferença principal é que o controle de qual estado é todo interno ao contexto e aos estados, em diferença à estratégia que a decisão da estratégia vinha de fora, e uma outra diferença também é essa interação aqui que os estados têm com o contexto. O estado ele pode controlar o contexto, que lá na estratégia isso não é. Em geral, a estratégia lá só roda algum algoritmo, recebe alguma coisa como parâmetro e devolve um valor processado como resultado. Por isso, inclusive, que lá no Estratégia, a gente podia fazer aquela implementação simplificada, usando só funções no lugar de usar classes. Certinho? Alguma dúvida? Quando eu voltar à plataforma, eu vou passar esses exemplos de código para vocês poderem dar uma olhada nele com calma também, se quiserem. Então, assim, em geral, o uso, os dois têm uma estrutura muito parecida ou idêntica, mas os propósitos são diferentes, tá? O padrão de estratégia, em geral, você usa quando você precisa escolher um algoritmo em tempo de execução, e o padrão de estado é permitir a troca entre diferentes estados. E aí, importante disso aqui, isso em geral acontece de forma transparente para quem está usando o seu contexto, seja outro código, seja uma pessoa, mas em geral, quando você está usando o padrão de estado, quem está usando o seu contexto não mexe diretamente com essa mudança de estado. Isso acontece de maneira transparente com ele, conforme ele vai usando o código, onde é relevante haver mudança de estado, a mudança acontece sozinha e o código passa a se comportar da maneira nova, de acordo ali com o que aconteceu.
Vocês estão muito caladinhos hoje. Ou tá todo mundo entendendo, ou tá todo mundo boiando aí no conteúdo. Espero que esteja todo mundo entendendo. Tranquilo, professor, se preocupe não. E aí, o último padrão de projeto que a gente vai ver, e inclusive vai sobrar muito tempo, a gente está passando bem rápido nisso aqui. O último padrão de projeto, esse é um que eu queria fazer com vocês na prática, mas sem o... Talvez, eu acho que eu vou passar a explicação dele e a gente vai para o Colab tentar implementar um. Esse é um padrão bem interessante e útil em certos casos. Tem uns casos bem específicos, mas que nesses casos é bem útil esse padrão singleton. O padrão singleton, a principal função do padrão singleton é garantir que uma classe tem apenas uma instância, tá? Não importa o que aconteça, eu só posso ter uma instância da minha classe no código. Eu posso até instanciar ela mais de uma vez, mas quando eu instanciar ela a segunda vez, é para o meu código perceber que eu estou instanciando uma segunda vez e pegar o objeto que foi instanciado da primeira e passar ele como resultado. Então, assim, até parece que eu estou instanciando uma segunda vez, mas por trás você tá reaproveitando o mesmo objeto e usando ele de novo e passando ele de novo como resultado da instanciação. Em geral, isso até talvez tenha como fazer diretamente isso no Python, mas a gente vai usar um negocinho interessante chamado método de classe, o class method, que é um tipo especial de método. A gente já vai olhar. Você usa quando só uma instância do objeto é necessário ou obrigatório. Tem situações aqui que é obrigatório você ter uma instância só do objeto. Vou dar um exemplo. Você tem uma interface com banco de dados. Em geral, você não pode ter dois objetos de interface com o mesmo banco de dados. Por quê? Quando você cria dois objetos ali de interface com o mesmo banco de dados, você pode ter situações de concorrência onde duas partes do seu código estão tentando mexer no banco de dados ao mesmo tempo, e você pode até corromper ou receber informação parcial, tipo, uma parte do código tenta acessar a mesma coisa que outra parte do código está escrevendo ali na mesma hora. Ou então duas partes do código tentam escrever na mesma parte ao mesmo tempo. Isso pode corromper ou te dar informação errada. Então, tem situações que é extremamente importante você ter uma interface única. E aí o singleton é uma maneira de você garantir isso, porque todo o controle fica ali numa classe única. Você pode ali dentro daquela, por exemplo, para o exemplo do banco de dados, você pode implementar travas ali dentro dessa classe única que te garante que duas pessoas não vão acessar de forma concorrente. Não vão, duas partes do código não vão acessar ao mesmo tempo. Quando você implementa a trava, se duas tentarem acessar ao mesmo tempo, a que chegar primeiro acessa e a segunda é forçada a ficar esperando a primeira liberar a trava. Mas hoje a gente não está interessado nessa parte de trava, até porque trava o Python implementa automaticamente, a gente não precisa se preocupar em implementar a trava. Se algum dia vocês forem estudar como rodar multithread no Python, que é rodar várias partes do seu código ao mesmo tempo, uma das primeiras coisas que vocês vão aprender é a usar travas. Mas não é o nosso foco de hoje. O nosso foco de hoje é que é no padrão singleton, que é como a gente cria uma classe que é garantido que ela vai ter uma instância só. Tá? E no Python a gente usa o atributo de classe para registrar se já tem uma instância ou não.
Vocês sabem a diferença de atributo de classe? Eu expliquei para vocês a diferença de atributo de classe e os atributos comuns? Expliquei, né? Então, a gente vai usar o atributo de classe porque o atributo de classe ele é comum a todas as instâncias daquela classe, inclusive ao próprio código da classe antes de você instanciar o objeto. Ali na init, você já tem acesso aos atributos de classe. Então, a gente pode usar eles para guardar se eu já criei um objeto daquela classe ou não, e fazer esse controle. Então, aqui, meu exemplo, eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais de uma maneira, tá? Eu tenho mais de uma maneira. Essa maneira aqui, esse aqui, inclusive, está um pouquinho errado. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma coisa aqui rapidinho, talvez faça um pouquinho de barulho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Vamos pro Colab e a gente vai implementar dessa forma aqui, depois a gente vai ver a outra implementada da outra forma. Pode ser aqui. Não, grande demais. Deixa eu tentar outro navegador. Perfeito. Criar um notebook novo. Tá, então a gente vai criar a classe Singleton. Essa implementação dele não está certa. A gente, em geral, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um atributo de classe para guardar a instância, a nossa única instância que a gente tem dessa classe, eu posso guardar dentro do próprio atributo de classe. E aí, a gente tem que criar duas coisas aqui. A primeira coisa é o método de classe. O que é o método de classe? O método de classe ele é uma coisa bem diferente do atributo de classe. Tá? O atributo de classe ele é um atributo que é compartilhado com todo mundo. O método de classe ele é um método que cria um objeto, que retorna uma instância daquele objeto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma classe que é um método de aprendizado, um modelo de aprendizado de máquina. Você tem uns pontos, você fez uma regressão linear nesses pontos, e quando você fez a regressão linear, você criou ali parâmetros da regressão linear, e você cria uma reta com esses parâmetros. E aí você pode estimar qualquer ponto nessa reta de acordo com a tendência dos pontos originais. E aí você quer salvar esses parâmetros que você obteve, e você quer poder, no futuro, carregar de volta esses parâmetros e criar esse objeto já treinado com esses pontos para estimar outros pontos na reta. Quando você vai carregar esse dado, você pode criar um método load, que você diz onde é o arquivo que você salvou, os dados dessa classe, e ele vai te voltar a classe instanciada e carregada já os dados do treinamento. Em geral, é para esse tipo de coisa que você usa class method. É para que você quer criar objeto daquela classe, mas de alguma maneira especial, vamos assim dizer. Não é simplesmente instanciar a classe vazia como ela é criada originalmente. E é para isso que a gente vai usar aqui. A gente vai usar para ser a interface de criação do nosso singleton. E, em geral, a gente sempre vai instanciar o singleton, a gente sempre instancia usando o método de classe. Se ele for implementado com o método de classe, tem uma outra maneira de implementar também que a gente já vai ver depois. Eu gostei dessa sugestão aqui que ele deu. Então, o que ele está fazendo aqui? A gente criou o método getInstance, CLS. CLS é uma referência para a própria classe, tá? Então, esse CLS aqui está se referindo ao singleton. É tipo o self, ele não se referencia ao próprio objeto, o CLS se referencia à própria classe. Esse CLS aqui dentro desse método vale a mesma coisa que o singleton. Então, eu posso, inclusive, acessar os atributos de classe dessa classe.
E aí eu checo aqui, se o instance for none, eu instancio um objeto, eu crio um objeto novo dessa classe e retorno a instância, tendo criado ou ela já existindo. Se ela já existir, ele nem vai entrar nesse if e vai retornar. O único problema desse código aqui é que ele não garante que a gente tenha um só, porque eu ainda posso usar o init e criar 10 instâncias aqui. Eu posso usar ele da forma errada. Se eu usar ele vamos usar da forma certa primeiro. Da forma certa, se eu puxar ele 2 vezes aqui, o is, se você faz is com 2 objetos, ele vai dar verdadeiro se eles forem o mesmo objeto. Então, quando eu rodar esse código aqui, deixa o Colab aí conectar. Tá, sim, faltou um N aqui. Single. Ele deu verdadeiro, porque é a mesma coisa. Quando eu executei a primeira vez, ele instanciou, ele entrou nesse if aqui, instanciou um objeto da classe. Quando eu entrei da segunda vez, ele viu que não, o instance não é none, só retornou a instância. E aí, as 2 vezes que eu criei a instância dessa classe, voltou o mesmo objeto. Eu fiquei uns minutinhos sem ter o chat aqui aberto, que meu celular descarregou a bateria. Se alguém tiver perguntado alguma coisa nos últimos 5, 10 minutos, só manda de novo, que aí eu vejo aqui do celular. Então, essa é uma maneira, só que eu posso usar isso aqui da maneira errada. Se eu não usar o getInstance e simplesmente tentar instanciar aqui direto, ele vai criar 2. Como que eu posso prevenir isso? Pondo alguma coisa no init que impeça ele de criar 2 vezes. Eu vou ter que pôr um if, se a instância não for none, eu levanto uma exceção que o singleton já existe. É só isso aqui é o suficiente. Eu nem preciso do else. Só isso já é o suficiente. O que vai acontecer? Quando eu for criar o primeiro aqui da forma certa, ele vai instanciar 1, isso aqui ele não vai entrar nesse if quando ele for executar o init, porque não tinha nenhuma instância. Quando eu for executar a segunda vez, ele não vai entrar no if, não vai tentar instanciar. Então, se eu usar só o getInstance, ele vai funcionar bonitinho, mas se eu tentar usar o init direto, no segundo ele vai dar esse problema aqui. Eu posso até pôr um pouquinho mais de código aqui, só para garantir, se eu criar o singleton na mão, eu posso guardar que o self.instance é uma referência para o self, para o próprio objeto quando ele é criado. E só para completar aqui, ó, vamos pôr uma mensagem de erro mais informativa. Use o método de classe getInstance. E agora, se eu tentar rodar esse singleton aqui, ele deixou eu criar 2. Por que ele deixou eu criar 2? Deixa eu ver como é que está o exemplo no slide. Isso aqui não era para... tá igual. Isso aqui não era para deixar criar 2. Mas aparentemente está deixando. Mas, de qualquer forma, isso aqui não é a melhor maneira de fazer singleton no Python. É uma maneira possível, mas tem outra maneira. Eu decidi gastar tempo porque é interessante vocês verem a flag de método estático e método de classe. Tá? Por isso que eu decidi gastar um pouquinho de tempo nesse exemplo. Isso aqui é uma coisa importante. Esse método de classe é uma coisa importante de vocês conhecerem, que é possível usar ele para instanciar a classe. E da mesma forma que existe o método de classe, existe também o método estático, que ele é como se fosse uma função. Você pode pôr qualquer parâmetro, ele não recebe self, não recebe class, não recebe a classe, o CLS, mas ele fica dentro da classe e ele pode ser chamado como um método. Tá? Que é como esse outro exemplo aqui está sendo feito.
Alguma dúvida disso? Não. Ok. Então vamos ver a forma melhor de implementar singleton no Python, que é essa segunda aqui, que é com o método new. Tá? O método new, ele é um método que, em geral, a gente não quer tocar nele. Tá? Em geral, é o Python que cuida do new. O new, ele é um método que é rodado antes do init. O init, o Python cria o objeto da classe e usa o objeto da classe para rodar o init. Então, quando você está no init, você já tem um objeto. Quando você está aqui no init, o self já é o próprio objeto. O objeto já está criado, já está sendo executado código nele. Tá? O self já é uma referência para o próprio objeto e o objeto já está criado. O new é antes do init. O new é o método que cria o objeto. Tá? É dentro do new que o objeto é criado. Então, a gente pode usar essa característica do new para garantir que a gente só tem uma instância. Usando o new e o método de classe, a gente garante que a gente só tem uma instância. Então, vou criar um código novo aqui, que eu acho importante a gente ir fazendo para entender cada parte. Vou criar aqui singleton new. Aí eu vou fazer a mesma coisa, instance, que vai começar com none. É só para eu marcar, eu não tenho nenhuma instância. E aí eu vou criar o new. Aí, se eu não quiser interferir com os parâmetros da init, eu quero que isso aqui seja agnóstico de quantos parâmetros a minha init tem, eu vou receber o CLS, porque o new é um método de classe, então ele recebe o CLS, apesar de eu não explicitamente precisar declarar ele como método de classe, igual eu declarei aqui, o new é um método de classe. No lugar de você receber o objeto, você vai receber a classe como primeiro parâmetro. É isso aqui, o usuário não precisa passar isso, é que nem lá a regra lá do self, você sempre vai receber um parâmetro a mais do que o que foi passado. E aí eu posso usar aquele catch-all, que é o asterisco e o 2 asterisco, que aí qualquer argumento que for passado aqui para new, a gente vai passar para frente para init e eventualmente vai ser passado a gente vai passar, na verdade, para new para frente e isso vai ser passado para init. Tá? Então a gente faz uma coisa aqui parecida. Não é exatamente isso que eu quero fazer. Deixa eu apagar até aqui. Tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu checo se a instância é none. Se ela for none, eu preciso criar um objeto dessa classe. Como que eu crio um objeto dessa classe? Chamando a super dela. Porque como eu sobrescrevi a new, quem sabe criar classe, quem sabe criar objeto, é o método new, mas eu estou sobrescrevendo ele aqui. Então eu preciso chamar o new da super, que o new da super uma hora vai chegar. Não importa se eu estou herdando de outras classes, mas uma hora eu vou chegar na super do Python, da classe da classe abstrata do Python, e ele vai saber criar o objeto aí dessa classe. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro é dizer que a instância, guardar essa instância, ele vai ser a super, e aí eu chamo o new da super. E passo aqueles argumentos que eu peguei lá em cima, eu passo para frente. Não vou fazer nada com eles. A única coisa que eu estou fazendo aqui é garantir que se eu já instanciei, eu não instancio um novo. Se eu não tiver instanciado, eu entro nesse if e crio um objeto novo, aqui chamando a new da super. Se não, eu só retorno a instância. O que isso vai permitir para a gente? Que
não importa como eu use aqui, eu não preciso chamar aqui para funcionar como singleton, eu tinha que usar sempre o método de classe getInstance. Se eu usasse o método getInstance, aí ele se comporta como um singleton. Mas se eu não usar ele, simplesmente instanciar diretamente o objeto daquela classe, ele não se comporta como singleton. Ele cria dois objetos. Aqui não. Aqui, como eu sobrescrevi a new, e só entro na new da super se eu não tiver já a instância, eu garanto que eu sempre vou ter um objeto só. Então, vocês podem ver aqui que mesmo eu tendo instanciado dois objetos aqui, a hora que eu comparo esses dois, eles são a mesma coisa. Dúvidas? Não. Ok, vamos voltar aqui para o slide, que eu acho que tem mais alguns, e aí depois a gente vai para o nosso intervalo. Quais que são os usos do singleton? Gerenciar recurso compartilhado, então base de dados, arquivos, quando você quer garantir que só vai ter um acesso de cada vez, não vai ter acesso concorrente. Quando você quer ter um controle de acesso global aí no seu código, então você quer uma coisa que pode ser acessada de qualquer lugar do código, mas esse acesso tem que ser controlado. Implementação de cache, uma série de coisas. Configurações do sistema, você quer que seja única para o aplicativo inteiro, preferência do usuário. Serviço de contador e de registro, por exemplo, você quer ter um registro de log do seu código. Toda vez que alguma coisa acontecer que é fora do normal, que você quer guardar um warning, alguma coisa, você pode ter um singleton para fazer esse log. Então, vários lugares desse código você pode instanciar objetos desse controlador de log, e em qualquer lugar que você registre que aconteceu alguma coisa que precise de atenção, vai tudo parar no mesmo lugar. Outro eu uso também, geração de IDs. Toda vez que você cria um usuário novo, você tem que criar uma ID para ele. Por exemplo, num sistema você tem acesso de vários usuários. E aí você tem alguns lugares que podem criar usuários novos, mas o serviço de contagem dos IDs tem que ser único, porque se ele não for único, você pode ter o código que lida com a interface do seu aplicativo pelo navegador, criar um usuário, e a parte do seu código que lida com o aplicativo do celular, criar um usuário, os dois criarem ao mesmo tempo e criarem um usuário com o mesmo ID. Isso vai te dar um baita de um problema. E aí, se essa contagem for num singleton, esse singleton garante que todo mundo tira a contagem do mesmo lugar. Então, tem vários usos aí para o singleton. E uma coisa que é bem interessante do singleton é que ele te mostra também a implementação, te mostra essas maneiras interessantes aí de se brincar com classe, fazer essas interceptações aí de instanciação para garantir que tenha um só. E tem mais um, tinha esquecido que falava um pouquinho desse aqui. Esse aqui eu é mais a teoria, porque na verdade a gente já está usando ele, a gente já usou ele várias vezes em vários outros exemplos, que é o padrão template, tá? Padrão template, eu diria que é um dos padrões de projeto mais utilizados, e qualquer pessoa que use orientação a objetos bem utilizado usa padrão template, muito, mesmo que não saiba o que é padrão template. O que é o padrão template? Ele é um padrão de design que define o esqueleto de um algoritmo ou uma operação, adiantando alguns passos para as subclasses. Tá? Ele permite que as subclasses redefinam certas etapas de um algoritmo sem alterar a estrutura. Esse padrão é frequentemente usado em biblioteca e frameworks para fornecer uma estrutura padrão para tarefas comuns, permitindo que o usuário estenda a funcionalidade onde necessário. Duas situações que a gente usou o padrão template só na aula de hoje. Vamos voltar aqui.
Aqui, template. A classe abstrata, em geral, é o template. A única diferença não é exatamente a mesma coisa, template e classe abstrata, porque, em geral, quando a gente fala de classe abstrata, principalmente nesse formato aqui, você está falando só de definir alguns métodos abstratos para definir a interface e pronto. No padrão template, você pode ter certas operações que já estão implementadas no template. Então, eu poderia, por exemplo, aqui dentro do template, dentro da init aqui, pôr uma init no template e aqui dentro da init implementar, sei lá, um atributo posição no ciclo, alguma coisa aqui. E esse método estimar fim, no lugar de reimplementar ele em cada subclasse, eu poderia pôr aqui print e usar esse cara aqui dentro para já dizer qual que é o fim. Eu tenho a posição no ciclo, eu sei quantas etapas são, mas em geral é isso. O template ele vai te dar um esqueleto com uma interface padronizada para as subclasses. Tá? Aqui também, não, nesse aqui. Nesse aqui, isso aqui também é um template. Tá? Em geral, classes abstratas são templates. Por isso que eu falei, qualquer pessoa que usa orientação a objetos de verdade, da forma certa, usa o padrão template sabendo ou não. Mas a grande utilidade do padrão template é ter essa estrutura com essa interface padronizada. O principal ponto aqui, inclusive nem está escrito nesse slide, mas eu acho que é importante. Mas o principal ponto do padrão template é a interface. É você ter você ter uma interface padronizada. Tá? Em geral, você tem a classe abstrata, você tem os métodos abstratos dentro dessa classe abstrata e as classes concretas que implementam esse template. E uma coisa comum do padrão template é o template ser inútil. O template ele não serve para nada do ponto de vista de execução de código. Então, se a gente voltar aqui de novo nesse exemplo, não faz sentido eu instanciar um objeto dessa classe estado máquina de lavar. Esse objeto não vai fazer nada. Isso é bem comum em padrão template, esses métodos, essas classes do template serem não funcionais. E é bem comum usar essa classe aqui, ABC, só para marcar isso, tá? Isso aqui não faz nada. Tá? Só deixar bem claro para vocês, até porque eu vi que alguns de vocês já usaram esse ABC, provavelmente sem nem entender muito o que ele faz, tá? Talvez até autocompletar aí de código, de gerador de código, mas assim, esse cara aqui ele não faz nada. Em geral, esse ABC aqui ele só serve para a gente marcar que essa classe aqui é uma classe abstrata e é uma classe não funcional. Mas todas as classes do Python herdam da classe abstrata. Elas já herdam sozinhas o ABC, sem você precisar colocar explícito. A gente usa essa herança aqui em geral para marcar que isso aqui é uma classe abstrata. E normalmente não funcional. Ela só é o template ali para eu herdar outras classes e ter essa interface bonitinha implementada. Um exemplo aqui, que tem aqui no slide, é esse template jogo. Então, você vê aqui que parte da funcionalidade eu já implementei aqui no template. Então, essa funcionalidade aqui, jogar, ela é comum para todos os jogos. Você começa um jogo, quando você vai jogar, você inicia um jogo, enquanto você não chegar na condição de fim de jogo, você joga um turno.
e aí quando você chega na condição de fim de turno, o jogo acaba. E aí aqui eu posso implementar alguns jogos. Eu implemento o xadrez, e aí como eu já tenho o jogar implementado aqui no template, eu não preciso implementar ele de novo, eu só crio aqui o iniciar jogo, jogar turno e o fim de jogo. No caso aqui não é um código que faz muita coisa, ele só vai jogar aqui 3 turnos, eu só conto aqui até 3 e pronto, eu não estou com o jogo aqui de fato implementado. E eu tenho Dama também, que seria um outro jogo, mas que usa a mesma interface. Então eu tenho uma interface padronizada aqui, bonitinha. A gente está vendo aqui o que a gente já aprendeu de abstração aplicado com o padrão template. Um outro caso que eu gosto muito de mostrar quando eu vou falar de padrão template é aprendizado de máquina. Vamos usar aqui o Colab. Vamos usar o Colab. Cadê? Eu quero um código novo. Isso. Eu vou usar o gerador dele. Gere código que carregue a base íris e classifique com random forest. Vai lá. Beleza. Ok, tá bom esse. Vou executar esse código. Peraí, eu preciso do mouse para mexer no Colab. Colab sem mouse é horrível. Do mouse e do teclado. Só um instante, pronto. Mouse. Posso fechar isso aqui e vamos executar nosso código. Executou, bonitinho. Então tem uma interface aqui, tem meu código. Não importa muito o que esse código está fazendo, é um código bem clássico de aprendizado de máquina. Vou pedir outro aqui para ele. Gere um código que carregue a base íris e classifique com XGBoost. Desculpa, estou no lugar errado. XGBoost é outra biblioteca, completamente diferente. Tá? Ele até deu o pip aqui, que talvez o Colab não tenha o XGBoost. Eu vou rodar isso num bloquinho aqui separado, esse pip, para instalar o XGBoost. Posso fechar isso aqui. Não, ele não carregou do jeito que eu queria. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui de cima e usar aqui embaixo. Deixa eu ver, acho que está tudo certo. Vamos rodar isso aqui. Rodou, treinou. Agora, o que eu quero que vocês vejam aqui? O motivo todo da gente ter feito isso aqui. Olha esse pedaço do código aqui. Então, eu criei o modelo aqui, criei o objeto do modelo, rodei o comando fit, passando o train, o xtrain e o ytrain, que é o valor, o valor dos parâmetros e o resultado. E aí eu predigo com novos valores aqui, que é o xtest. Então, eu tenho aqui, eu crio o objeto, rodo fit, rodo predict. Isso com essa biblioteca XGBoost. O que eu faço aqui em cima com a sklearn? Eu crio o modelo, rodo fit, rodo predict. Tá vendo? A gente tem uma interface padronizada. Em geral, 99% das bibliotecas de aprendizado de máquina vão usar esse mesmo template. Então, é uma aplicação muito bonita aí do padrão template, que a comunidade como um todo aderiu a um padrão. Esse padrão quem criou foi essa biblioteca, a sklearn, que é uma das bibliotecas mais clássicas aí de aprendizado de máquina, e o resto da comunidade de aprendizado de máquina, da indústria de aprendizado de máquina em Python, aderiu como padrão essa interface do sklearn para modelos de aprendizado de máquina. Qualquer modelo de aprendizado de máquina que você pegar,
você vai ter o fit, vai ter o predict, e tem outros métodos padronizados também. Você tem o transform, você tem o fit transform, você tem o predict proba, que é quando você tem mais de um, você quer a probabilidade de estar em cada classe no lugar de classificar. E é uma aplicação que eu, pelo menos, acho muito bonita do padrão template. Alguma dúvida? Então, só ver aqui se tem mais... alguns outros padrões de projeto, só para a gente fechar esse conteúdo mesmo. Vocês verem que existem vários outros. Se vocês pegarem o livro do... Esqueci o nome dele, mas é o livro que eu postei para vocês no início do semestre lá no Classroom. Se vocês pegarem o livro dele, ele tem explicações muito boas desses padrões de projetos, tá? Então, a gente tem esse padrão adaptador, que você cria interfaces, permite traduzir entre uma interface e outra. Então, se você tem um código que usa um template e você tem outro código que usa outro, você pode criar um adaptador entre eles para traduzir essas duas interfaces. Você tem esse padrão fachada, que você tem várias classes complexas, de interação complexa, e você pode criar essa fachada para criar uma interface simplificada. Esse padrão mosca, que seria mais para minimização de uso de memória. Padrão de comando, padrão de fábrica abstrata. Então, se você quer gerar objetos de um tipo, por exemplo, eu preciso gerar objetos de modelo de aprendizado de máquina. Eu crio uma fábrica de modelos, que é só uma funçãozinha ali que toda vez que eu chamar, ele vai criar para mim um modelo com os mesmos parâmetros e eu tenho essa garantia que sempre vai vir a mesma coisa, só que vão ser objetos distintos. Ou eu posso passar a fábrica, eu posso misturar dois padrões. Eu posso, por exemplo, passar a fábrica e o primeiro que a gente viu hoje é o... Deu branco. Gente, o primeiro que a gente viu hoje, qual é o nome dele? Estratégia. Estratégia. Você poderia misturar o fábrica e estratégia. Você faz mais de uma fábrica de coisas, de modelo de aprendizado de máquina, dentro desse exemplo do aprendizado de máquina, e aí eu posso escolher, eu quero a fábrica que me gera modelo Random Forest, eu quero a fábrica que me gera XGBoost, por exemplo. E assim por diante. Então, se for para pesquisar sobre esses padrões de projeto, existe um mundo de projetos já prontos, e é uma coisa legal de você estudar pelo menos uma vez na vida, porque é uma fonte de ideias de como você pode estruturar seu código. Nada desse padrão de projeto são regras, eles são sugestões, são ideias de como você pode estruturar bem o seu código, certo? E com isso a gente encerra o conteúdo de padrões de projeto. Agora são 4h24. Vamos voltar a 4h40. E aí eu passo para vocês o conteúdo de Comprehension hoje também. E aí Comprehension eu vou pegar mais mão na massa com vocês. A gente vai para o Colab e vai ver os Comprehensions assim bem, bem prático mesmo. Tá, pessoal? A gente volta 4h40 mesmo, para dar tempo de ver Comprehensions tudo. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade para a nossa aula. Voltar aqui, compartilhar a tela. E... só um instante. Ok. Voltar para o Colab. E agora a gente vai ver compreensões de lista e compreensões de dicionário. Vocês chegaram a ver alguma coisa disso já? Vocês viram o quê? Viram o básico de compreensão de lista? Vocês chegaram a ver compreensão de lista com if? Não, né? Tá, então tem bastante coisa para a gente ver. Então, compreensão de lista, na verdade, é uma forma mais dinâmica de você criar listas a partir de um iterador. Então, vocês já sabem o que é iterador agora, já expliquei para vocês.
Só deixar o chat aberto aqui no celular, vocês mandarem alguma mensagem. Vocês já sabem o que é um iterador. O iterador é um objeto que gera uma sequência de resultados, uma sequência seja do que for. E a sintaxe básica da iteração de lista, isso inclusive vocês podem abrir o Colab aí e fazerem junto, é algo tipo isso aqui. Vou criar aqui a minha lista. Aí o que eu faço? Eu abro o colchete aqui, igual eu faço para uma lista normal, mas no lugar de pôr item por item, eu coloco um for aqui dentro dessa forma aqui. Eu vou dizer aqui i for i in range, por exemplo. Range é um iterador que gera os números até o número que você passou ali como parâmetro. E a gente pode ver que essa lista, ele gerou aí a lista de 0 até 9, que é isso, esses são os valores que o range volta. Isso não é muito interessante, porque da mesma forma que eu fiz essa lista com list comprehension, eu poderia ter feito ela dessa forma aqui. Simplesmente passar o... Tá errado aqui. Seria list. Isso. Só passar o iterador para a função list, ele gera uma lista para mim também. Então, só para isso, o list comprehension não é muito útil. Esses dois códigos fazem a mesma coisa. Esse segundo código, pelo menos para mim, é muito mais claro o que ele faz. Ele é mais simples. Eu simplesmente estou pegando o range. Eu sei que o range conta de 0 até o número anterior que eu coloco aqui, e eu estou transformando esses caras numa lista. Mas existem situações onde isso é útil. Vamos supor que eu queira a lista de 0 até 9, só que eu não quero dos algoritmos, dos números, eu quero das strings dos números. Eu quero a string contendo o número 0, a string contendo o número 1, assim por diante. Como que eu posso fazer isso? Alguma sugestão? Eu quero essa lista aqui, ó. Eu quero 0, 1, assim por diante, até o 8 e o 9. Como que eu posso gerar essa lista aqui de baixo? Professor, da primeira ou da segunda forma? Da segunda não tem como fazer diretamente. A gente pode até tentar. Vamos pôr tentar converter isso aqui para string antes. Isso vai dar erro. Na verdade, eu acho que não vai dar erro, mas não vai dar o que eu quero. Na verdade, bem interessante esse resultado, inclusive. Não sabia desse comportamento. É porque ele voltou a representação do range 10 e transformou essa representação numa lista. Não funciona. Tem que ser na primeira. O que eu posso fazer na primeira aí para gerar essa lista dessas strings, que é algo que eu não consigo fazer na segunda? Dá um str. Dá um str no i. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu não consigo fazer dessa segunda forma, eu só consigo fazer dessa primeira. Existem outras formas de fazer, mas assim, é uma coisa que o list comprehension me ajuda muito. Então, quando eu tenho uma lista, um iterador, seja o que for, e eu preciso aplicar operações elemento a elemento, o list comprehension é uma ferramenta muito útil. Tem uma outra coisa que eu posso usar também. Esse list comprehension, deixa ele gerar isso aqui. Eu posso pôr condição dentro desse list comprehension. Vocês provavelmente só viram essa sintaxe básica dele. É simplesmente um for e um iterador. É o que você quer fazer com o resultado, o for e o iterador. Mas você pode pôr um if aqui no final. E no final você pode dar mais um espaço e pôr aqui. If, vamos supor que eu queira só a lista dos números pares. Então, if i módulo 2 igual a 0.
A hora que ele for gerar essa lista agora, para cada elemento i aqui, ele vai testar essa condição. E ele só vai adicionar o elemento i na lista se a condição for atendida. E aqui a gente tem a lista só dos números pares. Esse exemplo aqui não é o melhor do mundo, porque isso eu consigo fazer com range. Com range eu poderia pôr aqui, eu quero de 10, quero de 0 a 10 com passo 2. Ele geraria para mim a mesma lista. Mas existem situações que eu tenho condicionais mais dinâmicas, que não necessariamente eu conseguiria fazer com range. Vamos supor, vamos pegar até 100, e eu quero só os múltiplos de 2 e 5 ao mesmo tempo. De 2 e 3, que eu acho que vão ser mais. Essa é uma coisa que eu não consigo fazer direto com range. E aqui na comprehension eu consigo fazer, porque eu posso deixar essa condicional aqui mais complexa e colocar o divisível por 3 também. E aqui eu tenho só os números que são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo. É uma coisa que eu não conseguiria fazer aqui direto no range. Tá? Então, é uma ferramenta bem útil. Tem que tomar um pouquinho de cuidado onde usar, porque pode deixar seu código feio. Em geral, a gente usa list comprehension para em geral, a gente usa list comprehension para operações simples, assim, você tem um loop, uma coisa que você teria que fazer num loop pequenininho, você pode simplificar no list comprehension. Eu vou mostrar agora maneiras de complicar os list comprehensions, mas assim, não são coisas muito recomendadas, a não ser em usos muito bem específicos. Tá? Uma coisa que a gente pode complicar um pouquinho mais é pôr mais de um for. O list comprehension permite que a gente faça isso. Por exemplo, IJ for. Eu posso pôr 2 fors aqui, é exatamente isso que eu quero mostrar. Então aqui eu tenho 2 fors, eu tenho for em range 10, for j em range 10. Você vê que ele gerou aqui, se alguém tiver a paciência de contar, mas ele gerou aqui 100 elementos. Quem depois quiser contar, ele gerou 100 elementos multiplicando o i pelo j. Eu não sei porque que teve tanto zero. Não era para ter... Ah, não, faz sentido sim. É para ter estante zero sim. Porque o que ele fez? Qual é o equivalente disso? Quando você coloca 2 fors, é a mesma coisa que você ter feito isso aqui, ó. Vamos abrir esse list comprehension aqui. Então é a mesma coisa. Eu crio uma lista vazia aqui em cima. E aí eu ponho o primeiro for, é isso aqui mesmo. Tá? Isso aqui é o equivalente disso. Então, o primeiro for é o for de fora, o segundo é o de dentro. E aí eu vou adicionando cada elemento dentro da lista aqui no comprehension, eu não preciso dar append, mas você vê que o resultado é o mesmo. Isso aqui tem esse monte zero aqui no início, porque ele primeiro pegou o i aqui zero, e aí rodou o for de dentro uma vez. Aí pegou o j 0, 1, 2, 3 até o 9. Aí quando ele terminou isso, ele incrementou 1 no i, o i ficou 1. Aí pegou o j 0, 1, 2 até o 9. A gente pode até testar isso mudando a faixa do j. A gente pegar o j, por exemplo, de, sei lá, de 2, vamos pegar de 2 até 6. A gente vê que aqui, ó, a primeira iteração aqui ainda continuou tudo zero, que é quando o i era 0. Aí aqui foi quando o i passou a ser 1, e aí o j 2, 3, 4, 5. O i passou a ser 2, o j 2, 3, 4, 5, gerou 4, 6, 8 e 10, e assim por diante. Então, essa sintaxe aqui, quando você coloca mais de um for, é a mesma coisa que você ir aninhando esses fors aquela
cascata de for. Você pode, na verdade, eu acho que no List Comprehensions você pode pôr quantos fors você quiser. Mas, em geral, é a operação que você quer guardar na lista. Isso aqui nem precisa ser alguma coisa de dentro do for, tá? Isso aqui pode ser qualquer coisa. Se eu criar uma variável a aqui igual a 0 e eu posso usar o a aqui dentro e não guardar nada uma coisa que não usa nem o i nem o j. O Python não está nem aí para ele. Para isso, ele só te disponibiliza o valor de i e o valor de j. Que se você quiser fazer alguma operação com eles aqui na lista e guardar na lista, ele guarda. Mas qualquer coisa que você queira guardar ali, ele vai guardar por quantas vezes esse for executar. E se você tiver o if, quantas vezes o if for verdadeiro. Certo? Alguma dúvida disso aqui? Belezinha. Então, essa é a compreensão de lista. Se vocês depois quiserem, quem tiver ficado um pouco com dúvida em alguma coisa, no slide eu tenho os desenhos bem bonitinhos do o que é o que no equivalente ao código aberto. Aqui para quando você tem só o for, quando você tem o if, a mesma coisa que você ter o if dentro do for. E aí a gente tem bonitinho o for é de fato o for, dentro você tem o if, e a operação que você está guardando seria o que você colocaria no append. E aí quando que a gente deve utilizar compreensões? Quando você quer criar uma nova lista com base ou em outro iterável, aplicando uma transformação, ou seja, quando eu quero operar valor item a item dessa lista, ou quando eu quero fazer alguma filtragem, que foram esses dois exemplos aqui que eu dei, que é o exemplo do if e o exemplo de converter para string. Então, quando eu converto para string, eu estou fazendo uma operação, elemento a elemento da lista, e quando eu uso if, eu estou fazendo uma filtragem. Em geral, principalmente para ifs mais simples, a gente tende a usar compreensões. Quando é um if mais complexo ou uma operação mais complexo, é melhor abrir no loop mesmo, fazer o for aberto, que fica mais claro. Compreensão é muito fácil você fazer aquela compreensão que substitui. Muito fácil não, mas você pode fazer aquela compreensão que substitui 5 linhas de código do seu código, mas que você mesmo, semana que vem, vai bater o olho que mesmo que isso aqui faz. Então, assim, tem que tomar cuidado. É muito fácil fazer alguma coisa que é completamente ininteligível quando você está usando compreensão de lista. E, em geral, eles podem substituir loopings simples que adicionam elementos a uma lista. Tá? Algumas vantagens e desvantagens, tá? Em geral, quando você usa comprehension, você gera um código mais conciso. Tem situações onde as compreensões de lista são mais eficientes do que for tradicional, porque qual que é a diferença? O Python meio que sabe que quando você está fazendo um comprehension, ele meio que sabe que o valor de um elemento na lista resultante não afeta o valor de outro elemento. Então, se o interpretador Python estiver bem implementado, que em geral ele está, ele pode paralelizar essa operação, que um for tradicional ele não pode, que no for tradicional é mais difícil dele decidir se um elemento afeta o outro ou não. E depois, para ele guardar a ordem dos appends, esse tipo de coisa, complica. E no List Comprehension, isso é mais óbvio para ele, qual que é a ordem desses elementos, e que um elemento não afeta o outro. Então, ele pode tranquilamente rodar isso em paralelo. E para essas operações de filtragem e transformação, é bem simples e bem fácil de usar. Qual é a desvantagem de Comprehension? Como eu falei, fácil você pode fazer algo completamente
impossível de interpretar o que ele faz. Então, qualquer comprehension um pouco mais complexa é desencorajado, porque deixa seu código, dificulta a interpretabilidade do seu código. É muito difícil de debugar, tá? Se tiver acontecendo alguma coisa errada dentro da sua comprehension, boa sorte para descobrir em qual momento que está acontecendo alguma coisa errada. Então, também, tirando list comprehensions bem simples, é desencorajado fazer list comprehensions mais complexas. Você pode, mas é desencorajado. E existem um certo nível de complexidade que você não consegue fazer em list comprehension. Como, por exemplo, eu falei agora, se você tiver uma sequência que um elemento depende dos anteriores ou que uma execução influencia nas outras, você não vai conseguir fazer com comprehension. E aí vamos voltar lá para o Colab, que da mesma forma que a gente consegue fazer compreensão de lista, a gente pode fazer também compreensão de dicionário. E a sintaxe é muito parecida. Então, vamos criar um dicionário que as chaves são os números em forma de string e os valores são o número convertido para inteiro. Como é que a gente faz isso? Então, da mesma forma, a gente começa com o símbolo do dicionário, com as chaves. E aí aqui a gente vai pôr um for também. Eu vou deixar a operação em branco por enquanto. Fazer um for aqui. E aí aqui a diferença é que eu tenho que dar dois valores. Eu tenho que dar duas operações. Aqui em cima na compressão de lista eu dava um só. Aqui no dicionário eu tenho que dar chave e valor. Então eu vou pôr aqui a chave. Eu tinha dito que a chave ia ser a string do número, né? Então a chave vai ser o número convertido para string. E aí eu ponho 2 pontos e o valor. E aí isso vai criar meu dicionário, onde as chaves são os números convertidos para string e os valores são os próprios números. E tudo, basicamente tudo que você podia fazer lá na compressão de lista, você pode fazer aqui na compreensão de dicionário. Você pode pôr for aninhado, tipo aqui, for j in range. Uma coisa que eu posso fazer aqui, eu posso usar o i no segundo for, da mesma forma que quando eu tenho dois fors aninhados aqui, ó, eu tenho um for aqui e um for aqui, eu posso usar o i aqui como parâmetro para limitar esse j. Eu posso fazer aqui no comprehension também. Então, for i em range 10, for j em range i. E aí aqui ele vai fazer os pares de i e j, mas sem criar o trocado. Ele vai criar 2, 1, mas ele não vai criar 1, 2. E aqui, por exemplo, eu posso fazer uma string mais complexa aqui. Ponho i mais vírgula mais str j, e aí aqui a multiplicação dos dois. Tá? Então a chave vai ser só os dois concatenados transformado em string com a vírgula no meio, e o valor vai ser a multiplicação dos dois. Eu coloquei i e j. O Python fez uma ordenação meio estranha aqui, mas basicamente ele fez isso. Ele pegou 1, 0, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 2. Eu não sei porque que ele não colocou os zeros na frente, porque eles foram criados primeiros. Deve estar lá no final. É estranho, cadê os is igual a 0? Eu esperaria que isso aqui tivesse no... Ah, eu sei por quê. Interessante. Comportamento que nem sempre é óbvio e a gente cria no código. Alguém sabe me dizer por que que não tem 00 nesse dicionário? Comportamento do range. Porque o range 0 é vazio.
Range 0 é vazio, exatamente. E aí ele não adiciona o 00, por isso que não tem nenhum 0. Nenhum I0. Se eu quisesse todas as combinações, até a combinação do número, eu tenho que pôr um I mais um aqui. E aí ele permite o 00. Aí apareceu aqui o 00, 10, 11, 20, 21, 22. O range ele para no número anterior ao que você passou como parâmetro. Como ele começa no 0 para parar no anterior ao 0, se ele começou no 0, o 0 não entra. Então, é isso. Compreensão de dicionário é a mesma coisa que compreensão de lista, só que você tem que passar a chave e o valor. E só para dizer que existe, eu vou até copiar esse código aqui. Se você não passar a chave e valor, ele vai rodar uma comprehension também, mas ele vai criar outra coisa. O que que é isso aqui que ele criou? Alguém sabe que bicho foi esse? Que tem chave de dicionário, mas só tem valor e tem bem menos valor do que eu coloquei dentro dele. Ninguém repete. Alguém chuta que bicho é esse? É um set, é um conjunto. E a característica do conjunto é que ele não tem ordem e ele não permite elementos repetidos, tá? Ele não tem elementos repetidos. Se você tentar adicionar o mesmo elemento duas vezes, o elemento já está dentro do conjunto, ele não faz nada. Então você pode. Isso aqui eu absolutamente nunca vi ninguém usando na minha vida. Na verdade, conjunto em geral, set em geral em Python, eu acho que eu devo ter visto sendo usado umas 2, 3 vezes na vida. Eu, pessoalmente, sempre que eu preciso do comportamento do conjunto, eu uso o NumPy Unique no lugar de usar o conjunto, que eu acho muito mais versátil o unique do NumPy, a função unique do NumPy. Mas as situações que eu já vi conjunto sendo usado foi para isso, foi para tirar valor repetido, e eu nunca vi ninguém fazendo isso, fazendo comprehension de conjunto, de set. Mas existe, está implementado no Python. Vamos voltar lá para o slide, só para ver se tem alguma coisa que eu não falei. Compreensão de dicionário, a gente pode fazer as mesmas coisas, pode fazer aninhado. Tem o exemplo aqui, depois se vocês quiserem ver, da equivalência da compreensão com o for tradicional. Isso aqui eu já expliquei, é quando eu tenho mais de um for, tá? Quando eu tenho mais de um for, o primeiro for seria o for de fora, o segundo for o for de dentro. Se você tiver mais fors, seria como um dentro do... Você vai aninhando eles. E existem coisas bem mais complexas aqui. Então, aqui eu dei um exemplo. Esse exemplo aqui a gente já viu. Eu pego um x e um y de duas fontes separadas. Você pode pegar, se você tiver uma lista de listas, você pode dar um for nessa lista de lista para pegar cada sublista e pegar cada valor x na sublista. Isso aqui que é uma maneira de achatar uma lista de listas. Você tem no caso aqui eu tirei o quadrado, mas eu poderia usar isso aqui para achatar essa lista de listas. Vamos fazer isso no Colab. Isso é uma operação interessante, esse achatamento. Então eu tenho aqui minha L of L, que é uma lista de listas. Vamos gerar ela com comprehension também. E aí em range 10, pegar um I mais J. E aí é bom que vocês veem uma outra coisa, que é um comprehension dentro de um comprehension. Que é outra coisa que eu posso fazer também. Começa a ficar feio. Não sei se eu usaria isso no dia a dia. Mas eu posso fazer, eu posso pôr comprehension dentro do comprehension. E aí ele criou aqui 10 listas, uma dentro da outra. E aí, para cada um, ele vai aumentando um número, porque eu fui incrementando o J, somando com I,
e aqui dentro do i eu conto até 9. E aí, aquele exemplo que eu tinha dado lá é o exemplo que achata isso. Como é que eu achato isso? Eu crio uma comprehension, e aí aqui eu ponho for L em L of L, for X em L. E aí eu ponho esse X aqui como valor. Então, para cada lista, então aqui, ó, vou pegar o mouse. Para cada lista, dentro da lista de listas, eu pego para cada X dentro de cada lista e eu ponho o X como valor da minha nova lista grande achatada. E aí isso aqui vai pegar essa lista de listas que eu tinha aqui em cima e achatar ela. Então eu pego os elementos da primeira lista, coloco aqui. Pego os elementos da segunda lista, coloco aqui. Os elementos da terceira lista, coloco aqui. Então, só um uso aí, um outro uso de comprehension. E para vocês verem também que eu posso fazer essas coisas aqui. E assim, não necessariamente isso precisa ser lista. Eu poderia fazer uma lista de dicionários. E eu posso pôr compreensão de dicionário dentro da compreensão de lista aqui, dessa forma aqui. Eu começo a fazer umas coisas meio estranhas, meio feias, mas pode fazer. E aí é o cuidado que você tem que ter com comprehension, porque tem hora que pode ser até divertido você vamos ver o quanto eu consigo compactar esse código usando comprehension, mas às vezes você cria uns monstrinhos que tem que ser tomar cuidado com isso, tá? E aí aqui uma observação importante, tá? Quando você põe um comprehension dentro de outro comprehension, você inverte a hierarquia desses fors. Esse aqui passa a ser o for de fora e esse aqui passa a ser o for de dentro. Isso aqui é a mesma coisa que fazer, eu vou fazer esse exemplo aqui no Colab para a gente ver isso. Então eu tinha isso aqui, ó. I vezes 3. Não, era I mais 3. Não, I vezes 3 mais J, for J, depois for I. I mais 3 mais J, for J em range 3, for I em range 3. Tá? Isso vai gerar uma lista de listas. Se eu for abrir isso num for tradicional, eu vou repetir esse nome, L of L, eu tenho que criar uma lista vazia para ele. Aí esse for aqui vem primeiro. Quando eu tenho um list comprehension dentro da list comprehension, o for da list comprehension de fora vem primeiro, que é o for que fica por último na escrita. E aí depois vem esse for aqui, só que aí eu tenho que criar uma outra lista aqui. E aí eu tenho que tomar esse cuidado aqui, ó. Eu crio uma sublista, adiciono os elementos dessa sublista no for do J, e aí eu tenho que adicionar esses caras à lista grande. Então, o equivalente desse for aqui, dessa list comprehension, é esse for aqui. Então, quando você faz list comprehension dentro da list comprehension, você inverte aí a hierarquia dos fors. Mas se você pôr list comprehension dentro de list comprehension, contemple um pouco seu código antes de pôr. Você vai contemplar e pensar bem profundo se essa realmente é a solução que você quer prosseguir com ela. Tá? Beleza. Alguma dúvida de list comprehension? List comprehension é aquela coisa que parece muito complexa à primeira vista, mas quando você usa na prática não é tão complexo assim. Você só tem que tomar esses cuidados, porque na hora que alguma coisa dá errado, é muito difícil de entender o que deu errado. Em geral, funciona simples, é bom, não é difícil de usar, mas quando dá errado, é difícil de entender por que deu errado. Então tem que tomar esse cuidado. Vou deixar isso aqui para o final. Se a gente tiver tempo, a gente volta para essa prática aqui para fazer ela no Colab.
mas eu não vou fazer agora não. Só porque tem uma última coisa que eu quero passar hoje, que é funções lambda. Vocês viram função lambda em algum lugar? Então vamos só revisar. Vamos só revisar. Função lambda é uma função sem nome, basicamente é isso. Para que serve a função lambda na maioria dos casos? Maioria dos casos. Você usa função lambda para tarefas rápidas e simples. Em geral, você vai usar a função lambda quando você você está chamando uma função que você tem que passar uma operação simples para aquela função. Aquela função ela tem um parâmetro dela que tem que ser uma outra função, e essa outra função que você quer fazer é uma operação simples. Por exemplo, vamos usar o que a gente acabou de aprender aqui. Vamos criar aqui um dicionário. Vamos criar um dicionário. Gente, só um instante. Eu vou ter que sair aqui um instante e já volto. Gente, desculpa, a cachorra fugiu e eu não sabia se tinha outra pessoa para ir atrás dela, mas tem. Última vez que ela fugiu e saiu aqui do condomínio, a gente pegou ela a 3 quilômetros de distância de casa. Depois que divulgou em todos os grupos do bairro, alguém mandou a foto. Será que essa daqui tá longe, mas será que é? Aí a gente falou, é ela mesmo. Eu vou pôr um range 10, 0, -1. Pronto. Isso aqui mesmo que eu quero, tá? Então eu tenho esse dicionário que está em ordem decrescente. Não, isso não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. Vamos fazer com uma lista mesmo. Mas continua em ordem decrescente. Só tira isso aqui. Tá, ok. Não é um bom exemplo, porque isso aqui eu posso ordenar isso direto. Vou complicar um pouquinho mais. Eu vou pôr isso, vou pôr uma tupla com outra coisa qualquer aqui. Pronto. Agora tá complexo. Eu quero ordenar essa lista com base no primeiro número, tá? Se eu tivesse só um elemento, se eu não tivesse essa tupla aqui dentro de cada elemento, eu poderia só jogar no sorted e ele ordenaria. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu jogar só no sorted sem a tupla, ele ordena para mim porque ele sabe, ele ordena mais ou menos. Não, gostei. Vou manter sem a tupla. Depois a gente vai para o exemplo da tupla, que é um exemplo interessante também. Então, eu tento ordenar esse cara aqui, ele vai ordenar como texto. Qual o problema de ordenar como texto? Quando eu ordeno como texto, o 10 vem depois do 1, e aí só depois vem só depois vem o 2. Então, aqui, isso aqui não é ordem numérica, e eu quero ordem numérica. O que eu posso fazer? Eu posso usar o atributo map, o parâmetro map do sorted, da função sorted. O que é esse parâmetro map? Esse parâmetro map, ele é uma função que opera em cada elemento e transforma ele em uma outra coisa, e o sorted vai usar essa outra coisa para ordenar. E aí eu posso usar uma lambda aqui. Eu poderia criar uma função, vamos fazer do jeito sem o lambda aqui rapidinho. Def to int x return int x. Tá? Botou 2 pontos aqui no def. Pronto. A sorted não usa map? Aqui. E aí ele ordenou com a ordem numérica, porque ele usou essa função que eu passei aí como parâmetro para transformar. Na verdade, isso aqui era inútil, porque eu poderia simplesmente ter passado a função int nativa do Python, que funcionaria também. Mas tudo bem. A lambda serve para eu não precisar definir essa função, dar nome. Como é uma função muito simplesinha, eu posso simplesmente aqui
definir ela em linha. Então vai ser lambda de x, aí eu ponho 2 pontos e a operação que eu quero fazer com x. Tá? Isso aqui é essa mesma função, só que aqui eu nem dei nome para ela nem nada. Eu direto ali no parâmetro, é uma função que pega x e retorna o int de x. É uma função em geral, a função lambda sempre vai ser função de um comando só. Você nunca vai poder pôr mais de uma operação aqui dentro. É uma operação só e pronto. E aí você pode definir ela ali dentro. Esse é o uso mais comum da função lambda. Só voltando ao exemplo da tupla, vamos supor que cada elemento da minha lista é uma tupla e eu quero ordenar com o primeiro, usando o primeiro elemento de cada tupla como oposição. Eu posso vir aqui no key e fazer um lambda que acessa só o primeiro elemento de cada x, cada elemento da lista. E aí ele vai ordenar. Só que aqui, como eu não converti inteiro, ele usou a ordenação de texto. Eu posso vir aqui e converter esse cara para inteiro. E aí ele usa a ordenação de número. Tá? Então, esse é o uso da função lambda. Você definir ali funçõezinhas simples, em geral, para passar como parâmetro de funções que você precisa passar alguma operação como parâmetro para aquela função. Alguma operação simples. Você pode ter mais de um argumento. Os argumentos da lambda são sempre posicionais, tá? Você não pode ter argumento de palavra-chave na lambda. Nem valor padrão, esse tipo de coisa. É só o argumentozinho posicional ali mesmo. Você pode até guardar ele em uma variável. Não faz muito sentido, mas pode. Vantagens, elas são mais concisas, mais curtas. Para operações simples, é muito melhor ter só ali o lambda do que ter só uma função que é um def e um return. Então, em geral, coisas que é só o def e o return você pode escrever como lambda. Tem que tomar cuidado com a legibilidade, é fácil, é que nem comprehension, é fácil fazer uma coisa menos legível com lambda. Você é limitado a uma única expressão ali dentro da lambda, uma única operação. Você não pode fazer coisas mais complexas. E é bem útil para ser usada como argumento de outras funções. Então você tem uma flexibilidade bem grande aí para esse tipo de coisa. Quando se usa lambda, operações simples, que podem ser descritas em uma única expressão. Uso temporário, você quer ter uma função ali rapidinha para fazer alguma coisa, às vezes você pode fazer o lambda. E para funções que usam funções como argumento, o exemplo ali do map, filter, sorted, essas funções assim. O apply do pandas também é um lugar bem comum da gente usar lambda. Você tem você pode fazer um data frame, a coluna, ponto, apply, e aí passa uma lambda aqui qualquer. Isso aqui vai aplicar essa operação em todos os elementos dessa coluna, e aí é lógico, se você quiser guardar, a maioria das funções do Pandas não são in place, elas executam a função e te voltam o resultado. Então, se você quiser guardar isso aqui, você tem que fazer que o valor da coluna é igual ao valor do resultado dessa operação do apply na coluna. Isso aqui é bem comum no Panda, você ter que fazer isso para deixar as alterações permanentes. Tá? Então, isso são exemplos aí de uso da função lambda. Vocês já tinham visto lambda, mas é uma coisa que é sempre bom revisar, porque é uma ferramentinha bem útil. Alguma dúvida? Tem um exemplo aqui. A gente já viu isso. Na verdade, isso aqui é legal esse exemplo. Ele está ordenando pela última letra de cada string. Então, ele pega aqui o x-1 e usa a última letra aí para ordenar. Essa prática em sala a gente não vai fazer, mas
5h30 a gente tem tempo de fazer essa prática em sala. Para essa segunda questão aqui, vocês podem criar uma lista onde cada elemento é uma palavra com maiúsculas e aí vocês fazem o exercício com... precisa de um monte de coisa do arquivo que a gente não tem. Mas façam aí, ó. Para 2, vocês vão criar isso aqui com esse C maiúsculo, tá? É porque eu não sei escrever minúsculo, mas desaprendi. Faz muito tempo que eu saí da escola. Sei lá. Tá? Criem pode usar essa lista aqui, digitei na mão essa lista para a questão 2. Para a questão 3, cria essa SM. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para 4, tirar esse aqui do teclado que fica mais fácil escrever embaixo. Pode criar um dicionário. Vamos fazer simples. Só o nome e a idade. Quem quer estar no dicionário, me fala aí o nome e a idade no chat. Que aí eu coloco aqui. O de vocês vai ser menos de 18. Ninguém quer estar no dicionário? Pelo menos... pronto, Mariana. Mariana e o Cauã, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vocês podem pôr vocês mesmos no de vocês. Mariana, 14. Eu tinha prometido o Cauã. Cauã, 15. Pronto. Aí vocês podem fazer com isso. E aí quem terminar pode me mandando... Manda print pelo WhatsApp. Aí eu dou uma olhada e corrijo. Tá? Aí só para vocês entenderem, tá? Aqui na 4, vocês vão ter o dicionário pessoas, vocês vão escrever na mão. E eu quero que vocês criem um dicionário novo, só com quem tem 18 anos ou mais. Na 3, vocês vão escrever a matriz M na mão, que eu passei aqui, e gerar uma matriz uma lista nova com a matriz M achatada. Ou seja, eu quero que o resultado disso seja 1, 2, 3, 4, até 8, 9. Só que essa segunda aqui tem que ser gerada por comprehension, tá? A partir dessa, gerar essa. Ô, professor, no item 3, a linha da matriz ficar em sequência seria o quê? Seria uma tupla? Seria só os números mesmo, um atrás do outro? Não, você vai criar uma lista. Você vai criar uma lista com todos os elementos que estavam na matriz M. Só que isso não vai ser mais... A M é uma lista de listas, por isso estou chamando ela de matriz. E aí eu quero que ela seja só uma lista com todos os elementos de cada sublista. É exatamente isso aqui que eu mostrei. Ó. Eu tenho aqui a lista de listas e aqui eu quero só uma lista com todos os elementos. Esse 3 eu fiz agora inclusive eu dei ele meio que de exemplo já. Então, quem estava acompanhando o que eu estava fazendo no Colab, fazendo também, já tem a solução da questão 3. Só um instante que eu vou trocar meu áudio aqui do tablet pro... Pronto. Aí vocês conseguem me ouvir, mas eu não preciso ficar pendurado aqui no tablet e continua... Não, ele apagou a tela, porque vocês continuam vendo aí o slide. E eu estou falando comigo mesmo com o microfone fechado. Almi, para esse exemplo, não precisa de comentário, não. Porque os comentários que você vai conseguir pôr nesse código são comentários bem óbvios. Mas, em geral, a resposta para essa pergunta é sim, tem problema. Mas nesse caso específico, não. Não precisa pôr comentário, não. É um problema bem comum mesmo. De início, o que eu recomendo é você sempre tender a comentar mais do que precisa. Porque é melhor ter mais comentário do que ter comentário de mais do que comentário de menos. E aí, com o tempo, você vai pegar essa sensibilidade de quanto comentário é o suficiente. Principalmente quando você começar a abrir código seu de alguns anos atrás, aí você vai começar a ver, não, beleza, isso aqui não precisava desse tanto de comentário, esse pedaço aqui tá o tanto certo.
Esse pedaço aqui eu precisava ter comentado mais, que eu não estou entendendo nada. É coisa que você pega com experiência da vida. E só complementando, na verdade, isso que eu estou falando, inclusive é uma prática boa para vocês, de vez em quando, abrir código antigo seu, tá? Porque é um aprendizado bom ver como que você fazia, ver onde que você errava, é um exercício interessante de vez em quando se fazer. Pegar um código bem antigo seu de quando você começou a programar e abrir, ou pegar um que você fez no início do... Tipo, ano que vem, pega os códigos desse exercício, dos trabalhos e agora de PO, e é uma coisa que você consegue ir dando um feedback para você mesmo que você não consegue ter imediatamente quando você fez o código, mas mais para frente você consegue, você não lembra o que você estava pensando na hora que você fez aquele código e tentar interpretar o que você fez. É um exercício interessante. Pessoal, eu estava pensando aqui, já falar para quem ainda está aí na chamada, mas depois eu vou mandar lá no Classroom também. O trabalho de vocês vai ser completar. Não lembro se vocês lembram, a gente teve uma aula prática de testagem, e a gente tinha uma especificação de um aplicativo de finanças, do back-end de um aplicativo de finanças. Inclusive, a gente estava usando o Git, fazendo TDD. O trabalho de vocês vai ser terminar aquilo. Talvez eu adicione alguma coisinha a mais, mas se alguém já quiser começar a trabalhar nisso, pode trabalhar naquelas especificações que eu mandei na aula de testagem. Vai ser, deixa eu abrir um calendário que eu digo a data certinha. Vai ser em dupla, quem quiser fazer em dupla pode fazer em dupla, se quiser fazer individual também pode fazer individual, não tem problema. Eu vou dar o prazo para vocês, hoje é o dia 22. Então, temos 8 dias até o fim do mês. Vou dar 20 dias de prazo, vamos para o dia 12 de dezembro. 20 dias certinho, tá? 12 de dezembro, que aí eu tenho alguns dias, eu tenho uns 3 dias para corrigir antes da data que eu tenho que entregar as notas. Deixa eu só confirmar se tem... Agora que eu... Tem data prevista para... Vocês sabem se vocês vão ter prova substitutiva? Que não está no calendário. Como assim? Vocês vão ter prova substitutiva esse ano. O que seria prova substitutiva? Então não tem. Vocês nem sabem da existência porque vocês não estão tendo mesmo. É porque a primeira turma tinha prova substitutiva. Mas vocês não têm, então tá bom. Por isso que não está no calendário. Então pode ser dia 12 mesmo. No caso, você estaria falando da R1 e da R2, É reposição. Então a gente tem sim. Vocês sabem a data? Que não está no calendário. A data a gente não sabe não, mas no módulo passado foi na semana seguinte às provas. Geralmente é só TG2. Nas 3 últimas foi assim. Não, eu achei aqui. Está marcado para o dia 12 e 13. Eu não posso dar, então, o trabalho para essa data. Porque eu preciso dar a nota se vocês forem fazer reavaliação. Vai ter que ser dia 8, gente, o prazo. Sinto muito, vai ser um pouquinho menos de prazo. Aí vocês ainda vão ter mais de 15 dias para o dia 8. Eu esqueci que aqui no NES está chamando de reavaliação. Vai ser para o dia 8, então, o prazo do trabalho. Porque aí eu preciso corrigir antes da reavaliação. Eu vou tentar não pegar muito pesado nas especificações. Vou provavelmente manter o que está lá mesmo. Aí, pessoal, eu vou encerrar aqui a sala. Eu estou olhando de quem mandou pelo WhatsApp, corrigindo. Se eu tiver alguma coisa, eu falo para vocês por lá. E aí, no fim de semana, eu devo publicar a especificação certinha do trabalho, mas vocês podem começar a trabalhar no que eu tinha usado na aula de prática de TDD. Até mais, pessoal. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, professor. Valeu pela aula.